Olá, amados. Hoje nós vamos, sim, conversar aqui sobre assunto assim muito delicioso, assim, como reconhecer se eu estou diante de um ser avançado, né? Então, você já percebeu assim, você começa a conversar assim, aleatoriamente em alguma fila, às vezes no mercado, em algum outro lugar, que tenham mais pessoas, e aí a pessoa fala assim, ah, eu só serei feliz se, né? Mas não não tomamos caminhos que conduzem à bem-aventurança, né? Então, que caminhos eu estou tomando para ter a bem-aventurança? Para que caminho eu estou tomando para realmente ser feliz sempre, né? Então, a pessoa às vezes fala assim: ah, eu preciso comprar aquela roupa, preciso comprar aquele sapato, eu preciso ir naquele hotel, eu preciso comer aquela comida, eu preciso ter aquela casa, eu preciso ter aquele carro, né? Ou a pessoa assim não se encontra na vida, não consegue manter uma frequência alta, ou seja, manter a saúde perfeita, mas ela deixa para último recurso buscar uma ajuda espiritual, buscar uma terapia de ponta, né? Um bom profissional da área da psicologia, da psiquiatria, né? Então, às vezes a pessoa fala assim para você: ai, estou precisando muito falar com você, estou precisando muito de uma sessão. Olha, mas agora eu não posso, agora eu tenho dentista, eu tenho médico, estou pagando medicações, remédios, né? Eu comprei aquela roupa cara, eu comprei aquela joia, né? Então, ela está dizendo para você, né, que o mental dela, a, a espiritualidade dela está em último plano, não tem tanta importância. Então, eu finalmente entendi que essas pessoas não são merecedoras do seu tempo, ou do meu tempo, não são merecedoras do meu tempo, porque ela ainda não despertou para que o que realmente é importante, o que realmente mantém ela numa imunidade tão, tão controlada que ela não fica mais doente. Então, ela vai correr atrás do resto, né? Então, como ela quer bem-aventurança se ela não dá valor para entender o que leva ela a ficar doente, né? O que leva ela à tristeza, né? O que leva ela ao desequilíbrio, né? Então, nós temos que ter uma frequência que não dependemos de circunstâncias exteriores, né? E as pessoas que dependem muito dessas circunstâncias exteriores, aos poucos vão se esgotando, né? Toda a sua energia. E a doença chega, né? A doença, a dificuldade financeira, a perda do emprego, um relacionamento, né, mal resolvido, né? Então, eu pergunto assim, por quanto tempo ainda a pessoa vai ficar teimando, né, a não procurar a alegria dentro de si mesmo, né? Como é que faz isso, Maristela, né? Todo mundo que já passou aqui comigo, e eu falo sempre nos vídeos, falo sempre nos meus textos, né? Eu até dei um tempo dos textos, porque assim você vai jogando coisas importantes, e muitas poucas pessoas sempre estão ali reconhecendo e tentando fazer uma mudança em si próprio, né? Quando você dá uma sumida, né? Então fica um monte de gente questionando nas inbox, nas mensagens, nos celulares, até o Facebook, onde está você, né? Então, aprender a dar valor naquele que está tentando te despertar, né? De alguma forma, né? Fica teimando em circunstâncias exteriores, não quer voltar para dentro. Então, eu sempre estou dizendo a importância da respiração, a importância de você respirar por um tempo sem falar, né? A importância
de você usar a respiração holotrópica, a importância de você fazer a meditação. "Ah, eu não consigo ir para dentro", não, você está dizendo para mim, para a existência e para esse poder que está no universo, se você quiser chamar de Deus, hã, que você, ele não é importante, importante são os seus problemas, e que você não é capaz nem de por 5 minutos parar sua mente para dedicar a ele, entrar em conexão. Que nós só entramos em conexão com esse poder, né, esse poder enorme do universo, quando nós paramos a nossa mente, nós paramos a nossa os nossos pensamentos, entramos num vazio. Nesse vazio eu me conecto com o poder, né. Então é claro que nesse vazio, seja por 5 minutos ou mais, né, eu fico muito tempo nesse vazio. Mas há muito tempo que eu medito, desde criança. Então, quando você entra em conexão, você refaz toda a célula, né, você regenera as células do corpo, você regenera as células do cérebro, né. Então a gente vai ficando cada vez mais consciente de tudo e vamos lembrando de todas nossas existências passadas. Percebe que eu falo existências e não vidas? Porque vida é uma só, nós temos uma vida. E vivemos várias existências para fazer a nossa evolução. Então não adianta falar: "Ah, eu quero ir embora desse planeta, eu não quero voltar mais. Se existe galáxia mais evoluída, eu quero ir para lá". De que jeito? De que jeito, se você não consegue ser, deixar de ser ego, de ser egoísta, pelo menos por 5 minutos, né? De que jeito, né? Que você quer receber a bem-aventurança correndo só para fora e criticando as pessoas, né? Então, eu falo assim: "Ah, aprende a abrir a porta da serenidade em você", né. O poder mental lhe dá imunidade, para todas as, assim, inconveniências do mundo, né. E então para que você fica aí ainda gastando o tempo com coisas que não duram, né. "Ah, eu vou naquele churrasco, vou beber, vou fumar com todo mundo, eh, eu vou usar uma, o que que tem usar uma maconhinha? O que que tem fazer isso, que tem fazer aquilo", né, com coisas assim que não duram, e volta para casa pior do que foi. Um vazio, né. E então mergulhe mais dentro de você mesmo, e é onde está as maiores, né, está, assim, as maiores das alegrias. Você aprende o autocontrole, né, e porque a felicidade ela depende de bons hábitos, né, de bons hábitos, né, de bons hábitos mentais, né. E quando você quiser corrigir uma coisa errada, uma pessoa, né, vou dar um exemplo claro aqui, hoje está em pauta, assim, muito, a Dua Lipa está, assim, no auge, né, aquela menina que está no auge do sucesso, ali no Rock in Rio, né, que ela entrou, fez a parte dela, depois ela encerrou o Rock in Rio de novo. Então fica a mídia que só vive para criticar as pessoas. "Ai, porque era playback, porque o microfone caiu no chão e continuou a música. Ah, é porque ela levou um tombo", né. A menina é tão equilibrada que mesmo o microfone indo para o chão, mesmo ela mesma levando um tombo indo para o chão, um segundo ela levanta e continua dando o mesmo show e ganhando um horror de dinheiro e sendo feliz, né. E estando ali no auge, né. Então, ela tem aquela frequência, agora aqui eu estou para dar o show e não para mim fazer o mimimi meu. Depois eu posso até comentar, rir e chorar. Aqui eu estou fazer o meu show e ela fez, né. Outros vídeos mostram ela passeando na praia, ora com a família, ora com os seguranças. Ali ela tá cabisbaixa, às vezes com um óculos escuro, um chapéu para não chamar atenção, um chinelo, ninguém dá nada. Se ela tá sozinha mesmo, saindo em segurança, ninguém vai dar nada para ela, né, dependendo do lugar que ela tiver até aqui no meu bairro, ninguém vai dar nada para ela,
né. Mas a hora que ela está no trabalho, que ela precisa de alta frequência, ela faz e faz muito bem, tem um vozeirão maravilhoso. Se foi playback, se foi seja o que for, ela deu um show, porque cantar exige muito do pulmão, dançar também exige muito do pulmão, e ela dança lindamente o tempo todo e canta. Então, não interessa o que foi, deixou de ser, ela deu o show dela, e muito bem dado, né. Então, quando a gente for corrigir uma coisa errada assim, tente primeiro captar essa orientação, né, por que que está me chamando tanta atenção? Né. O que que eu tenho que aprender com essa menina? Nossa, ela caiu, ela levantou, o microfone caiu, né, ficou tão claro ali o playback, e ela levantou e continuou. Então, aonde eu preciso ser assim também na minha vida, que eu caio de boca para o chão e fico e não quero levantar. Já acho que é uma tristeza profunda, que só a minha vida é difícil, que só a minha vida tem tristeza e que a vida dos outros não, né. Que ilusão é essa que você quer continuar com ela, né? E quando você for corrigir alguém, ao agir, faça em nome da aprendizagem. O que que eu estou aprendendo com isso, né? E não pela assim, indignação, eh, que o ego costuma, assim, inspirar, né. Então, a felicidade é o maior dos direitos de nascença, né. Ser secretamente rico, né, de todas as formas, seja mais secretamente rico, seja secreto, né. Não espere, assim, que a sua situação mude, né. "Ai, quando eu resolver aquele problemão, quando eu resolver aquele probleminha, quando eu resolver aquela resistência, quando eu resolver", não, seja feliz. Entenda o que esse problema está trazendo para você crescer. O que você tem que aprender, né. E seja feliz em todas as circunstâncias, né, não importa o que esteja fazendo ou acontecendo na sua vida, né. Mantenha a corrente, assim, subterrânea da felicidade, né, fluindo sobre as areias dos seus pensamentos, né. A felicidade cresce, assim, de acordo com aquilo que você alimenta, né. Então você fica alimentando: "Não, porque eu sou triste, comigo nada dá certo, a vida não foi como eu quero, a vida não é assim, a vida não é daquilo", né. Então, como que você quer aprender a ser feliz, né? Mantenha, assim, o equilíbrio mental em todas as lições da vida, mantenha o equilíbrio mental em todas as lições da vida, né. Então, quais são os sinaizinhos, Maristela, assim, pra gente, assim, perceber que a gente está diante de um ser avançado, né, claramente que a gente está diante de um ser avançado. Então, vamos lá. Primeiro, né, o ser avançado, ele ama de forma diferente. Primeira coisa que ele ama de várias formas diferentes, e a primeira coisa que a gente reconhece é sem apego. Né, não é aquela mãe que fica colocando culpa no filho, "Não, porque você não fica comigo, não, porque você não sei o quê, não, porque você", não, ela ama sem apego, o animal, as pessoas, as situações, o trabalho, né. Ela ama realmente de forma diferente, você percebe que ela está amando, né. Segundo, né, ela ama os animais e os animais a amam, né. E mesmo os mais ferozes. Eu tenho vários tipos de animais aqui na chácara, inclusive faz muito tempo já que eu tenho 2 lagartos que eles vão para descem ali para a represa, nadam, brincam, sobem, passam por mim, às vezes eu tenho um menorzinho que às vezes ele fica olhando, parece que vem bem mais perto de mim, o outro faz não com a cabeça para ele, ou porque não, ela é boa, e ele mora ali do lado da piscina, já faz muito tempo, toma o solzinho dele todo dia, e se tem alguma situação que não agrada, né, ele já entra para dentro da toquinha dele. Então, mesmo os animais mais estranhos, mais difíceis, eles gostam da gente, sabe que ali tem
uma energia diferente, uma frequência alta, que não vai fazer mal para ele, né? Que ele pode morar ali, né? E ele não faz mal para nenhum dos animais que eu tenho aqui no caso hoje eu tenho muitos gatos, mas só gatos, e eles sentam pertinho dele, tomam sol junto, e ele não faz nada, e nem os gatos para ele, todos se dão bem, porque a frequência é tranquila do lugar, né? Então, uma terceira regra, gostam de passar muito tempo na natureza, né? Em lugar puro, tranquilo. Uma quarta regra, eles gostam assim de ficar mais sozinhos. Pessoas de alta frequência precisam de passar um tempo sozinhos, né? Uma quinta regra, eles parecem assim mais jovens do que são. Nunca parece que eles têm realmente aquela idade, parecem mais jovens, né? Mas você percebe que são almas muito velhas, né? Almas muito sábias, né? E que tem ali a consciência de todas as existências já vividas, se não todas, quase todas. E a sexta regrinha, eles têm saúde boa, alta frequência. Então, não adianta uma pessoa jogar em redes sociais, jogar onde ela quiser e falar que ela é boa, que ela dá não sei quantas cestas básicas, que ela faz isso, faz aquilo, se ela vive doente. Então, ela tem maus pensamentos, ela tem baixa frequência, né? Uma pessoa de alta frequência, um ser avançado, tem saúde boa, né? Não fica doente, não tem como ficar doente. E a sexta regrinha existe, a pessoa existe em tudo e em nada ao mesmo tempo. Então, eu não estava no Rock in Rio, mas fico sabendo, às vezes, mais coisas do que quem estava lá, né? Eu colho coisas interessantes para o meu trabalho, para a minha vida, mais do que a pessoa que talvez estivesse lá, né? Que esteve lá. Então, a pessoa existe em tudo e, ao mesmo tempo, não estava em nada, né? E vive uma vida, assim, totalmente diferente dos outros. E uma oitava regrinha, se esforça para viver, assim, no conforto e, ao mesmo tempo, na simplicidade. Uma nona regrinha, acredita e sabe, assim, que tudo está conectado. Então, não fazem drama por nada, né? A pessoa que fica fazendo drama por tudo está sempre doente e em depressão. São essas pessoas que mais pegam doenças de todas as formas, né? Décima regra, não se perde em nenhum obstáculo. Nada faz ela se perder, né? 11, não forçam ninguém a nada. Se tem alguém te forçando alguma coisa, você tem que ir na minha igreja. Você tem que me seguir. Você tem que fazer isso, né? Mesmo a gente sabendo que certas coisas são boas, como a meditação, ficar pelo menos 5 minutos por dia no silêncio. Não quer, não quer. Porque a pessoa não está pronta, não adianta forçar, né? Então, não forçam ninguém a nada, né? 12, todos, né? Todas as ações dessa pessoa, de um ser avançado, são sinceras. E 13, falam sempre a verdade e não adoçam nada. Falam mesmo que tem que falar e não adoçam nada, né? E se perturbou você o que eu estou falando, o que uma pessoa avançada está falando, é porque você precisava ouvir, né? Se não perturbou, é que aquilo já está ultrapassado para você, você já subiu aquele degrau. Se perturbou, você precisava ouvir, né? E 14ª, a presença dessas pessoas são reconfortantes, elas transmitem paz, né? Shalom, ela transmite paz, né? 15ª, a voz é suave e com requinte, né? Não são barulhentas no falar, tem requinte, e nem no dia a dia elas não fazem barulho por nada, né? Não perturbam a paz de ninguém. 16º, elas têm um toque suave, né? 17º, tem um olhar penetrante, né? Falam olhando nos olhos, né? Então, quanto mais assim você progride, se as pessoas falam, quanto mais progride, mais brilho, mais brilhosas elas se tornam, né? A sua alma, a consciência vai se lembrando de tudo,
de outras existências, né? E por isso anda sempre na frente, né? Nunca começa do zero. Às vezes o animalzinho, ele desencarna, ele perde o corpo físico, ele era cachorro, ele pode vir como gato, e ele vem zerado, ele não lembra que ele foi cachorro. Às vezes você vai conversando, conversando, mostrando algumas coisas, fazendo algumas coisas, e ele olha de um olhar penetrante para você, que ele começa a recordar algumas coisas, mas ele começou do zero, e assim é o ser humano de baixa frequência, que não é avançado, né? Ele reencarna zerado, ele não se lembra das coisas erradas que ele fez, das burradas que ele fez, e até ter se suicidado, ou de uma forma direta ou de uma forma indireta, né? E um ser avançado, né? Ele sempre está desperto, ele lembra as outras existências, né? Ele nunca começa do zero. E as lembranças estão vivas assim na mente e na consciência, né? Então, amado, amada, seja feliz sempre. Gratidão, amor sempre.